Durante um período aproximado de 300 anos, o Brasil foi colônia de Portugal, assim como outras regiões do continente americano foram submetidas ao domínio da França e da Espanha e deram origem a vários países independentes no início do século XIX, no contexto da chamada crise do antigo sistema colonial. Diferentemente dos demais países americanos, originou-se em terras brasileiras uma monarquia cujo imperador era um príncipe português. Essa situação peculiar ocorreu em virtude da chegada do rei de Portugal ao Brasil no início de 1808, fato inédito na história das Américas. Nunca um monarca europeu havia visitado a América, e de João VI, que reinava em Portugal, precisou instalar a sede do reino no Rio de Janeiro, capital da colônia brasileira. Um evento tão importante como esse resultou em significativas mudanças na história do Brasil. D. João era príncipe de Portugal e assumiu a regência do território português em 1792, quando sua mãe foi declarada incapaz de administrar o reino em virtude de apresentar transtornos mentais. Apesar de portar o título de príncipe regente, na prática, D. João exercia o papel de rei. No início do século XIX, conforme estudamos, o governo francês de Napoleão Bonaparte almejava a hegemonia no continente europeu. Para isso, era necessário derrotar seu principal inimigo, a Inglaterra, que já dominava o comércio de produtos industrializados. A estratégia utilizada foi barrar o comércio inglês com os demais países da Europa, no chamado bloqueio continental. De acordo com mensagens enviadas aos monarcas europeus, nenhum país deveria abrir seus portos para receber produtos ingleses. Os que transgredissem essa determinação seriam invadidos pelo exército francês. O governo português se viu diante de um impasse. Se aceitasse o bloqueio, entraria em conflito com o governo inglês, desconsiderando a grande proximidade que tinha com os ingleses, sobretudo em razão da dependência econômica lusitana, que se arrastava desde o início do século XVIII. Por outro lado, se recusasse participar do bloqueio, teria de enfrentar o exército de Napoleão, que certamente invadiria Portugal. O bloqueio continental foi decretado em 1806, e D. João manifestou rapidamente sua posição. Em 1807, a situação se tornou insustentável para Napoleão, que decidiu enviar suas tropas para dominar Portugal. Temendo essa invasão, D. João decidiu transferir a sede da monarquia portuguesa para o Brasil. Alguns historiadores defendem a tese de que essa não foi uma fuga covarde. De fato, no contexto em que Portugal se encontrava, muitos homens públicos portugueses sugeriam a mudança para o Brasil como a única saída para a crise que assolava o país. Saiba mais. Estudos atuais indicam que a ideia de transferir a sede do governo português para o Brasil não era algo novo. Muito antes de 1808, membros da corte e conselheiros dos monarcas portugueses levantaram essa possibilidade. Diante de alguma ameaça evidente ou de circunstâncias históricas que tornassem instável a vida na metrópole, não só a família real poderia se transferir para o Brasil, como também boa parte da corte portuguesa. A situação gerada pelo período napoleônico tornou essa possibilidade real. Com a vinda para o Brasil, a coroa portuguesa preservaria a parte mais rica de suas possessões e resguardaria a dinastia de Bragança. Além disso, caso D. João decidisse aceitar as determinações francesas, corria o risco de perder parte de suas colônias para os ingleses, que certamente fariam planos para invadi-las e dominá-las. No dia 24 de novembro, as autoridades portuguesas divulgaram a formação de um governo provisório no reino, além da imediata transferência da corte para o Brasil. Nesse período, havia uma frota inglesa no porto de Lisboa, pronta para agir se D. João decidisse ficar do lado dos ingleses, auxiliando-o na viagem. Por outro lado, se decidisse aliar-se aos franceses, seus navios seriam destruídos. Nesse mesmo dia, chegaram notícias de que o exército francês havia atravessado a fronteira de Portugal e em breve chegaria à capital. Na madrugada de 26 de novembro, teve início o embarque da família real portuguesa e de uma comitiva de mais de 10.000 pessoas. O embarque, que incluía burocratas, parte da nobreza e dos representantes mais importantes dos negócios portugueses e das profissões liberais, levou 2 dias. Além disso, transportaram documentos administrativos, o acervo da Biblioteca Real, prataria, roupas, louças, água potável, entre tantos outros itens necessários à viagem. Uma jornada desse porte não poderia ter sido feita às pressas, pois envolveu planejamento e mobilização de muitas pessoas, como defendem alguns historiadores.
A viagem para o Brasil não foi fácil e durou cerca de 3 meses. A tripulação encontrou problemas para alimentar as pessoas, a água potável era escassa, e os piolhos incomodaram bastante. Uma forte tempestade alterou as rotas, dispersando os navios, alguns foram para o Rio de Janeiro, outros desembarcaram na Bahia. O navio que reunia a família real foi inicialmente para Salvador. De João chegou ao Rio de Janeiro apenas em março, instalando ali a capital do Império Português.